Hoje, a nossa aula, o tema da nossa aula vai ser aprender, começar a diferenciar fato, opinião e julgamento barra condenação. Julgamento e condenação, na verdade, é a mesma coisa, tá? Mas eu vou utilizar o vocábulo julgamento para ficar mais fácil. Mas julgamento e condenação é a mesma coisa, tá? Eu decidi fazer essa aula, esse tema de hoje, porque frequentemente eu recebo perguntas assim de pessoas que têm dificuldade em fazer escolhas, em ah, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em serem mais assertivas na vida, porque existe na sociedade mundial, acho que principalmente brasileira, uma cultura de culpa muito grande, né? Principalmente por conta das religiões, da ocidentalização das religiões. Eu percebo que hoje em dia as pessoas têm um complexo de culpa muito grande e elas têm medo, inclusive, de escolher. As pessoas têm medo de avaliar fatos, porque elas acham que se elas avaliarem um fato, têm uma opinião, elas vão estar julgando. Então, por conta do complexo de culpa que essas pessoas carregam, elas não conseguem nem ter opiniões. Elas não conseguem interpretar um fato, porque elas têm medo de se interpretar um fato vai parecer um julgamento. Então, essa aula de hoje vai muito para esse, vai um pouco assim para esse lado, e para vocês começarem a discernir, de ter discernimento sobre a diferença entre um fato, uma opinião e um julgamento. O que é o quê e qual o benefício de entender essas três fases da realidade tridimensional. Primeiro de tudo, então, vamos começar pelo fato. O que é um fato? Um fato é um fato. Um fato, que é um fato. Qual é o fato? O fato é que essa camisa aqui é azul. Meu cabelo é preto. Isso é um fato. Vocês estão me vendo pela câmera. Eu estou falando palavras. Isso tudo são fatos. Olha lá para fora, está chovendo. Está chovendo é um fato. Está sol, é um fato. Um fato é a verdade factual, né? É a verdade objetiva. Isso que é um fato. Um fato, ele não muda. O fato, ele é o que ele é. Você olha para fora, está chovendo. Ou está chovendo, ou não está chovendo. Não tem como chover ou não chover, estar chovendo ou não estar chovendo, ser um objeto de filosofia ou de dúvida ou de experimentação, no sentido, vamos ver se está chovendo ou não. Não, você é só você olhar, está chovendo, está chovendo. Ah, mas eu não acho que está chovendo. Então, se está chovendo de fato e essa pessoa não consegue enxergar que está chovendo, essa pessoa ela pode ter algum déficit cognitivo, pode ser. Alguma coisa, ela pode ter alguma questão que ela possa não enxergar ou ouvir, e ela não sabe que ela está chovendo, beleza, mas é um fato. Um fato, ele sempre vai estar baseado na verdade, na certeza. Ou é ou não é. O fato é essa coisa bem, bem densa da tridimensionalidade mesmo. É aquela coisa quase que palpável, sabe? O fato, ele não pode estar errado. A gente pode estar interpretando um fato errado, mas o fato, ele nunca está errado. Porque ele é um fato. É um evento que aconteceu. Até aqui, ok, em relação a isso? Esse nível da verdade, que é o nível mais denso, mais básico, que é a verdade factual, é muito importante a gente estar sempre alinhados com a verdade factual das coisas. Isso, inclusive, é muito importante nos três pilares do autoconhecimento. Porque eu já dei essa aula para vocês, não já? Sobre os três pilares do autoconhecimento? Já.
Já. É muito, essa primeira fase, esse primeiro nível da verdade factual, ele é muito importante no caminho do autoconhecimento. A gente ter discernimento e noção da verdade factual das coisas. Tipo assim, vamos supor, eu falei alguma coisa. O que eu falei? Isso é verdade factual. Agora a gente entra na segunda parte, na segunda fase, assim, digamos, que é tão importante quanto os fatos factuais, que são opiniões. O que é uma opinião? Uma opinião é uma interpretação do fato. É como eu enxergo o fato, é como eu interpreto o fato, como eu me sinto diante do fato, é o que eu ouço do fato e interpreto na minha realidade. Então, toda opinião, ela é sempre individual. Existem, claro, as opiniões de grupo, mas mesmo diante de uma opinião coletiva, que são as opiniões de massa, dentro dessa opinião de massa, é sempre importante que cada pessoa tenha a sua opinião individual também, que vai chegar num consenso grupal. Mas nunca vai se ter uma verdade, uma opinião única dentro de um grupo, a não ser que exista ali uma obediência a algum tipo de líder nesse sentido. Mas sempre cada um vai ter a sua própria opinião. Por quê? Porque opiniões, elas são baseadas na história pessoal de cada pessoa. Por exemplo, está chovendo lá fora. Qual é o fato? Está chovendo. Uma pessoa pode olhar para a chuva e ficar alegre. Nossa, graças a Deus, está chovendo. Adoro chuva, porque quando eu era criança eu tomava banho de chuva, na casa da minha avó, na vila do meu avô. E aí a pessoa se sente bem com a chuva. Ela gosta da chuva, e graças a Deus está chovendo. Agora, uma pessoa, por exemplo, que aconteceu recentemente nas enchentes lá do Rio Grande do Sul, que teve recentemente, que teve gente que perdeu casa, perdeu emprego, perdeu família, perdeu tudo. Perdeu muita coisa, né? Se começa a chover, essa pessoa se desespera por conta desse trauma recente. Percebam, é o mesmo fato, chuva. Só que dependendo dos eventos pregressos da história de cada pessoa, ela vai interpretar o fato de uma determinada maneira. Dependendo, por exemplo, do seu estado emocional, quando um fato acontece, você vai interpretar ele de uma determinada maneira. Mulheres, quando estão no período pré-menstrual, quando os hormônios ficam mais à flor da pele, elas tendem a interpretar os fatos. Estou rindo, mas é verdade. Para vocês verem que até os hormônios, produção hormonal, faz a gente interpretar fatos diferentemente de um outro momento. Para vocês verem o quanto de coisa grosseiras e mais sutis fazem a gente interpretar fatos e gerar opiniões de maneiras completamente diferentes. Tem que isso é uma coisa ruim, porque parece uma coisa meio, né? Meio no ar, assim, né? Meio jogada, meio transitória demais. Não, não é errado. Não apenas não é errado, como é super importante que seja assim. O ego amadurece exatamente por conta dessa transitoriedade das coisas. Se tudo fosse fixo, rígido, o ego não amadureceria. O ego precisa dessas transitoriedades das coisas para ele amadurecer. Ele precisa que a gente erre, que a gente acerte e que a gente interprete e reinterprete. Porque isso faz a gente gerar informação.
o que faz o nosso ego amadurecer é informação. Quanto mais a gente vive experiências, interpreta, reinterpreta, opina, muda opinião, amadurece, isso faz o nosso ego gerar complexidade. Faz o nosso ego amadurecer. Quanto mais experiências a gente vai vivendo, mais informações a gente vai ter para interpretar a realidade de maneira cada vez mais complexa. Por isso que zona de conforto em excesso, já dei uma aula falando sobre isso, é prejudicial ao ego. Porque ele não vê informação nenhuma, ele não vê experiência nenhuma. Ele não gera complexidade. Então, zona de conforto é prejudicial ao ego. Eu falei sobre isso num vídeo que eu postei recentemente. Algumas pessoas não gostaram muito, que eu falo exatamente sobre essa questão de desafios, né? Se colocar em desafio. O que é esse se colocar em desafio? É viver novas experiências. Experiências diferentes. Estou falando aqui para ninguém colocar a vida em risco. Estou falando aqui para ninguém fazer loucuras. Mas se desafiar de tempos em tempos. É importante isso acontecer. Estar sempre o quê? Lendo, por exemplo, estudando. Isso é super importante para o amadurecimento do ego. O ego vai ter mais informação para quê? Interpretar corretamente uma realidade. Interpretar de uma maneira com mais discernimento. Isso é importantíssimo para a gente viver a experiência do ego na tridimensionalidade. Esquece, eu já falei isso, vou sempre repetir, esqueça esse papo de quebrar ego, destruir ego, matar o ego é o seu inimigo. Professor, não existe nada mais neurótico do que isso. O ego é o seu inimigo, o ego não é inimigo de ninguém. O ser humano tem muito disso, né? Tudo aquilo que o ser humano desconhece é vilão. Já percebeu isso? Não sei o que é, então ruim não deve ser. Isso é muita ignorância. Em vez do ser humano falar, não sei o que é o ego, como o Jung falava isso, né? A gente sabe muito pouco sobre a consciência humana. A gente sabe muito pouco sobre as dinâmicas internas humanas. Aí chega alguém e fala, o ego é teu inimigo. Essa pessoa não sabe nem o que é o ego. Você pergunta para essa pessoa e fala assim, mas o que é o ego? O que ele serve? Quais são as dinâmicas dele? Qual é a função dele? O ego tem uma função? Eu não sei. Mas se você não sabe nem quais são as funções dela, como é que você pode ser que o ego é inimigo de alguém? Ter opiniões é importantíssimo para a gente viver de maneira correta a experiência do ego na tridimensionalidade. Saber discernir sobre as coisas é importantíssimo para a gente viver nesse planeta tridimensional, para a gente viver essa experiência. Imagina, está chovendo. Uma pessoa que não tem discernimento, que não consegue interpretar uma chuva, não consegue criar uma opinião, está caindo uma chuva torrencial. A pessoa que não tem discernimento, ela, ela vai sair na chuva torrencial, é só a chuvinha. Aí a pouco toma um raio na cabeça. Cai um galho de árvore, se machuca. É tipo isso, sabe? A pessoa não consegue discernir de um temporal de uma chuva. Ela não consegue discernir, por exemplo, quando ela está vivendo uma relação, o que é uma relação abusiva, o que não é uma relação abusiva. Como é que você vai discernir o que é uma relação abusiva do que não é? Você precisa ter uma opinião. Você precisa saber opinar. Você precisa ver o fato do que está acontecendo. Essa pessoa está se comportando dessa maneira. Essa pessoa está falando isso. Ela está fazendo isso. Pegar esses fatos e criar uma opinião. Saber interpretar esses fatos. Pô, se essa pessoa está falando isso, está me fazendo isso,
tá fazendo isso comigo dessa maneira, quando acontece isso, cara, isso é um relacionamento abusivo. Se uma pessoa não tem uma opinião, como que a pessoa vai interpretar isso? E quem é que interpreta isso? O ego. Não, o ego é teu inimigo. Quem é que interpreta o que é uma relação abusiva do que não é? O ego. O ego vai coletar os fatos e ele vai criar uma opinião, e é uma opinião mesmo, pessoal, é uma opinião. Ele vai interpretar esses fatos e ele vai chegar numa conclusão. Isso que está acontecendo é um relacionamento abusivo. Ou isso que está acontecendo não é um relacionamento abusivo. Essa pessoa só está num dia ruim. Pô, mas aí já aconteceu de novo, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí, né? Você vai começando a ter opiniões, você vai começando a pensar, você vai começando a intelectualizar os fatos. E o que gera um intelecto aguçado? Informação. Informação no sentido de experiência de vida e informação intuitiva também. Quem é que interpreta as intuições? O ego. O ego que interpreta a intuição. A divindade vai lá e manda uma intuição, uma inspiração divina. Quem é que interpreta essa inspiração divina? Para essa inspiração divina se materializar na tridimensionalidade. O ego. Aí a pessoa vai falar que o ego é teu inimigo. Não, você precisa quebrar o teu ego. Ah, então como é que Deus se manifesta nessa tridimensão sem um ego? Pessoal, uma pessoa que não tem um ego é aquela pessoa que não consegue, por exemplo, andar na rua sem fazer xixi nas calças. Porque se a pessoa está andando na rua e ela sente vontade de fazer xixi, quem é que interpreta que, que o corpo está precisando fazer xixi? E começa a pensar em ir para casa ou achar algum lugar para fazer xixi? O ego. Quem cria opiniões, interpreta fatos, materializa inspirações divinas é o ego. E é importante que vocês saibam disso. É preciso a gente ter um ego maduro, um ego forte e um ego confiante. Já falei isso na aula sobre transcendência do ego. Somente um ego maduro e forte entende que ele é apenas um instrumento aqui na tridimensionalidade. Um ego imaturo não consegue entender isso. E ter opiniões é a chave para a gente começar a criar autonomia. O que é a autonomia, novamente? Soberania sobre si. Como que você vai ter soberania sobre a sua própria vida se você não consegue interpretar corretamente fatos e criar opiniões maduras sobre os fatos? Não se tem autonomia, não se tem soberania. Qual é a problemática das opiniões? E agora a gente entra no julgamento e na condenação. Qual é o problema? O problema é quando a opinião ela se torna uma certeza. A opinião ela deixa de ter o caráter de mutabilidade e o ego vai e fixa uma opinião como certeza absoluta. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Toda opinião pode ser a melhor das opiniões, a interpretação mais
complexa, maravilhosa e brilhante que existe. Se perde o caráter de transitoriedade, essa opinião se torna maléfica. Qualquer opinião que seja, qualquer interpretação que seja. Porque ela se fixa no tempo. Ela perde o caráter de mudar. Todas as opiniões, elas devem mudar. Essa que é a maravilha das opiniões. Toda opinião, ela deve mudar. Se a tua opinião sobre algo não muda com o passar de algum tempo, tem algum problema ali. Porque a gente evolui, a gente cresce, a gente amadurece. As opiniões, elas foram feitas para mudar. Se você tem, alguém aqui tem a mesma opinião sobre um determinado fato que tinha na infância, imagina uma pessoa que tem a mesma opinião sobre o fato de que tinha na infância. Essa pessoa ficou presa na infância. Não entendeu nada. Está presa lá, vivendo as mesmas experiências infantis até hoje. Se as suas opiniões sobre algo não estão mudando com o passar do tempo, vocês pararam no tempo. O nível de maturidade do ego de vocês parou em algum lugar. O que faz o ego fixar uma opinião? Fatos são baseados na certeza, esses não mudam, porque é baseado na realidade factual, é ou não é. O que faz um ego transformar uma opinião numa certeza? As três dinâmicas do ego: identificação, apego, barra controle e desejo. O ego, ele pode muito bem pegar uma opinião, uma ideia, um ideal, uma ideologia que é mais sutil do que algo puramente material e objetivo e se identificar com isso. Ego se identifica também com ideias, com opiniões. Não apenas com coisas bem materiais, mas também com opiniões. Vocês querem ver um exemplo? Aqui no Mente Consciente eu posso falar. Lá no Instagram não dá para falar muito não, porque, enfim, né? As pessoas têm a dificuldade de desapegar um pouco das identificações do ego que dão sentido à própria vida. Ideologia política e econômica. Uma pessoa que tem uma certa maturidade egóica, um coeficiente de inteligência, de QI mesmo, tá? QI que eu estou falando. Se ela pega para estudar política, economia, ao longo de toda a história humana, se essa pessoa fala, eu tenho um lado e esse meu lado é o melhor, essa pessoa ou ela estudou errado, ou ela está presa numa identificação de uma ideologia que dá sentido à vida dela. Porque, pessoal, se a gente for estudar a história humana, socialismo está errado. Capitalismo também está errado. Comunismo está errado. Todos os ismos vão estar errados de alguma maneira. Não, eu sou socialista. Você já estudou a história do socialismo? Ah, eu sou comunista. Mas tu já estudou a história para tu entender? Ah, mas eu sou capitalista. Mas você está estudando para ver? A pessoa que se fixa em um lado que está acontecendo, porque, inclusive, os ismos, pessoal, eles são opiniões coletivas.
E é importante que o cisma se modifique. O capitalismo, por exemplo, ele pode ter servido durante um belo período de tempo para a gente chegar até onde a gente chegou. Mas ele precisa evoluir, a gente precisa sair do capitalismo. A gente precisa transcender, a gente precisa criar um outro ismo. A gente precisa mudar a opinião coletiva. O capitalismo precisa ser transformado. Qual é o problema disso tudo? É quando a gente se fixa, não tem que ser assim. Vocês estão conseguindo perceber? Como que o ego ele pode se identificar com uma opinião? Porque o capitalismo é uma interpretação de um fato de uma época. O comunismo foi a interpretação de um fato de uma época. O budismo foi a interpretação de um fato de uma época. Eu sempre falo isso. Vai pegar os ensinamentos, vai pegar o estilo do budismo na época do Buda e vai colocar na atualidade. Não vai dar certo nem por nada. Na época de Buda, ele podia ensinar daquela maneira. Se Buda tivesse encarnado hoje, ele não ensinaria da mesma maneira. Por quê? Porque é uma sociedade completamente diferente. Na época de Buda, por exemplo, naquela região, era algo de valor social você abandonar tudo e se tornar um sannyasi, né? Se tornar um retirante, um eremita. Como é que é o nome que você dá? Esqueci o nome que você dá para isso. É um monge, sei lá. Enfim, vocês entenderam. Na época, isso era tido como um valor social. E se você fizesse isso, você recebia presente da comunidade. Quando o Buda chegava com os seus milhares de discípulos numa aldeia, era uma festa. Imagina, um bando de mendigos chegando numa aldeia, num reino, numa cidade. E a galera, olha, olha aqui, vamos dar comida, vamos dar banho, vamos abrir nossas casas. Nossa, Buda chegou. Vai fazer isso de dia. Imagina, um bando de mendigo maltrapilho, barbudo, cabelo mal feito, magrelo, não come uns 3 dias, vai chegar hoje numa cidade. Vai todo mundo fechar a porta e vai chamar a polícia. Os dois na cena. Os dois mil discípulos mendigo chegando com uma vai fazer festa, mas não vai nem a pau, porque a cultura hoje em dia mudou. Hoje em dia, pessoas que abandonam tudo para viver espiritualidade não sobrevivem mais, pessoal. Se você se torna um mendigo hoje em dia, para seguir qualquer tipo de espiritualidade, é capaz de tu apanhar na rua. Não é? Que espiritualidade! Pô. E quando o comboio de Buda chegava na cidade, eles recebiam do bom e do melhor, de tudo. Reis abriam palácios para esses sannyasis, para esses monges retirantes. Palácios, pessoal, eles ofereciam palácios. Fica aqui no meu palácio. Tipo assim, era uma coisa valorosa. Tipo, caraca, Buda com os discípulos ficavam no meu palácio. Que coisa maneira. Tipo, caraca, sério, mano. Uau! Naquela época era assim. E eles recebiam da melhor de comida. Recebiam de tudo do melhor. Vira mendigo hoje em dia. Tu vai comer no máximo macarrão com salsicha todo dia. Ou seja, que espiritualidade é essa? Que tu vai comer macarrão de salsicha de doação
Que bem é isso que tu está fazendo com o teu corpo. Como é que você vai meditar com o corpo todo cheio de salsicha? Sim. Percebe? O galera está. Vocês percebem? Até o budismo teria que se atualizar nos dias de hoje. Todos os ismos são opiniões. Capitalismo é uma opinião. Socialismo é uma opinião. Comunismo é uma opinião. Budismo é uma opinião. Catolicismo é uma opinião. Islamismo é uma opinião. Tudo isso são ideias, são ideologias, são interpretações de fatos daquela época. Por exemplo, vocês querem ver um outro exemplo? Eu vou dar outro exemplo. Mas são exemplos sérios. A gente está rindo, mas é sério. Na época, por exemplo, lá no início do judaísmo, por exemplo, nas tribos de Judá, ou mesmo no islamismo, estou falando de milênios atrás, aonde, por exemplo, a poligamia, né, o casamento do homem com várias mulheres, foi uma interpretação de um fato. E era uma coisa boa para a época, era uma coisa benéfica para a época. Por isso que foi permitido. A gente teve, por exemplo, a reforma protestante, a reforma e contra-reforma dentro da igreja cristã, do cristianismo. Por exemplo, mas na época, lá, falando de milênios atrás, a poligamia, o casamento com várias mulheres do homem, era uma coisa boa para aquela época. Por quê? Porque já é cientificamente comprovado, com o passar do tempo, que vai se tendo cada vez mais mulheres do que homens na sociedade. Hoje em dia, a porcentagem de homens para mulheres é muito maior de mulheres na sociedade. Naquela época ainda existiam muitas guerras. Morria homem a rodo. Um reino invadia outro, matava os homens. Os homens morriam tudo. O que fazia aquele bando de mulher? Então, para a segurança das mulheres da época, era permitido um homem casar com várias. Porque naquela época, as mulheres não podiam trabalhar. Imagina, sei lá, 2.000, 3.000, 3.000 anos atrás, sei lá, 2.000 anos, 3.000, 4.000 anos atrás, como é que uma mulher iria viver sozinha na região? Era muito mais complicado, era muito mais violento, era muito mais difícil. Então, chegou-se ao consenso de que era permitido, tranquilo, viável, um homem casar com várias mulheres. Hoje em dia, graças a Deus, as mulheres têm muito mais autonomia do que naquela época. Hoje em dia, uma mulher consegue, de boa, viver sozinha, solteira, ter o seu próprio apartamento, cozinhar a sua própria comida, sair de casa, fazer seu próprio dinheiro. Naquela época, isso não era possível. E o que fazer com aquela média de, sei lá, 3, 4 mulheres por homem? Aquelas mulheres não iriam sobreviver. Então, dentro daquela interpretação de um fato, porque é um fato, muita guerra, homem morre pra cacete, fica sobrando mulher. Isso é um fato. Como é que se interpretou o fato naquela época? Deixa um homem casar com vários. Beleza, ok. Para as mulheres da época foi bom, porque elas conseguiriam sobreviver naquela realidade complicada. Hoje em dia isso não é mais necessário. Mas até hoje isso se mantém.
existem egos que estão... Eu falei aqui do ego infantil, ego preso na infância. Pessoal, tem egos presos a situações de interpretações de fatos de 4.000 anos atrás. A tecnologia avançou, mas tem ego que está preso há 4.000 anos atrás. E se um dia, Henrique, diante da interpretação dos fatos, a poligamia, né, o politeísmo, não politeísmo, perdão, poligamia, a não monogamia, no sentido de poligamia, de mais de um casamento de uma ou mais pessoas, voltar a ser algo viável. Beleza. Entendem, pessoas? As opiniões, elas precisam mudar, porque elas precisam se adaptar à realidade. Elas precisam se adaptar aos fatos. E é importante que seja assim. A gente precisa entender que isso é importante. Todas as opiniões precisam se adaptar aos fatos. E os fatos mudam o tempo todo. Tem gente querendo fazer budismo da época de Buda. Não dá. Se Jesus tivesse encarnado hoje em dia, ele faria a mesma coisa como ele fez há 2023 anos atrás? Eu duvido. Eu duvido que ele faria a mesma coisa, igualzinho. Provavelmente ele teria um canal no YouTube. Imagina, para que eu vou lá em Roma para ser crucificado? Não vou, pô. Eu vou abrir um canal no YouTube. Vou viver numa comunidade de boa, tranquila. E mesmo assim, todo mundo vai ouvir a minha mensagem. Vou curar via live de Instagram. Pô, não, né? Imagina Jesus encarnado hoje em dia, live com Jesus. Toque na tela que tu tem. Jesus não precisa mais estar andando por aí para ficar curando todo mundo. Cura semanal com Jesus, live, toca na tela. Está curado. Olha que maravilha. Se Chico Xavier, por exemplo, tivesse hoje 25 anos, Chico Xavier não ia ficar escrevendo carta com a mão. Ele ia pegar um notebook. Perceba, até isso vai se atualizando. Os trabalhos vão se atualizando. As formas de fazer vão se atualizando. Por quê? Porque o ego vai experienciando, vai ganhando informação e vai interpretando a realidade de maneira atualizada. E é importante que seja assim. É importante esse desapego com as opiniões. Se a gente transforma uma opinião num julgamento, toda opinião se torna maléfica. Toda opinião se torna algo ruim, que vai trazer problemas. E é importante que a gente saiba disso. Hoje, eu, Henrique, interpreto um fato de uma maneira. Ou seja, na verdade, eu estou interpretando desta maneira hoje. Amanhã, eu posso interpretar de uma outra maneira. E é importante que eu, Henrique, me sinta livre para isso. Hoje eu posso estar interpretando um tema, sei lá, karma. Hoje, Henrique, eu posso estar interpretando um tema complexo e subjetivo como karma de uma maneira. Amanhã, eu posso ler um livro, ler uma frase,
aconteceu uma sincronicidade na minha vida, um lampejo, uma inspiração divina numa meditação, e caraca, entendi uma outra parte de karma. Só que essa nova parte que eu entendi, a parte velha não está desatualizada. Eu preciso pegar a parte nova e juntar. Eu vou interpretar o karma de uma nova maneira. Imagina se o karma é isso. E nunca mudo. Não, já sei. Uma das coisas mais maléficas, sem brincadeira, uma das coisas mais maléficas que existem na humanidade, que travam a vida de uma pessoa, sabe qual é? Isso eu já entendi. O que é isso eu já entendi? Não tem mais nada que eu possa aprender. Não tem mais nada que eu precise refletir, isso eu já entendi. Ah, tá. O alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado já entendeu tudo o que existe no universo. Não, nem Jesus tinha entendido. Nem Baba tinha se bobear. Uma das coisas mais maléficas que já existe é a certeza de opiniões. Somente fatos são certos. Somente fatos são certos. E é isso que a gente precisa ser. A gente precisa se atentar. Uma pessoa que se julga como julgadora, vai, Henrique, eu sou uma pessoa muito julgadora. Essa pessoa, ela está presa, fixa, em uma opinião, em opiniões. Ela está pegando uma opinião e ela tira o caráter de mutabilidade. Ela acha que as pessoas não mudam. Ela acha que ela não muda. Ela acha que ela já sabe tudo. Quanto mais certezas carrega uma pessoa, mais rígida essa pessoa é. No tempo e na maturidade do ego. É sempre importante entender que, neste momento, eu estou interpretando a realidade factual dessa maneira. Porque é o que eu tenho de nível de maturidade. É o que é de acordo com as limitações dos traumas que eu tenho, dos bloqueios que eu tenho. É como hoje eu interpreto. Somente assim que a gente consegue construir relações saudáveis, inclusive. A gente tem o direito de chegar com uma pessoa e falar, olha, a maneira como você está agindo comigo hoje, eu interpreto, eu percebo, eu sinto que não é uma coisa benéfica para mim. Daqui a um tempo eu posso mudar? Posso. Mas hoje está sendo dessa maneira. É assim que eu estou percebendo. A outra pessoa, ela pode até falar, não, é que aconteceu isso, talvez você tenha entendido assim, mas o que eu quis dizer foi assado. E tu vai, pode até ter uma conversa. Mas muitas vezes, para você se afastar de um ambiente, de pessoas, de relações que não te fazem bem, você precisa interpretar que isso não está te fazendo bem. Você precisa ter uma opinião sobre isso. O problema é quando você fixa essa opinião. Essa pessoa vai sempre ser assim. Esse ambiente sempre vai ser assado. Ah, essa pessoa nunca vai mudar. Não, essa pessoa pode ser que ela mude no futuro. Mas nesse momento, não está dando para ter uma relação. Deus te abençoe. Você consegue abençoar aquela pessoa. Porque você entende que ela pode mudar. Agora, se você julga ela e condena ela, vai ser sempre ser assim, como é que você vai abençoar essa pessoa? Você nunca vai conseguir abençoar algo que para você nunca vai mudar. Porque se nunca vai mudar, por que eu vou abençoar? Por que eu vou perder meu tempo abençoando?
Você só abençoa porque você entende que as coisas mudam, que tudo é transitório. Se tudo é transitório, cara, que Deus abençoe o transitório começar a ser bom para essa pessoa, para esse ambiente, para esse local. É só a partir dessas transitoriedades que a gente consegue se desenvolver. Porque se você carrega muito certeza, isso eu já sei, isso eu já entendi, a pessoa chega na terapia. Nossa senhora, adoro. A pessoa chega na terapia, não, Henrique, isso eu já entendi. Isso eu já sei. A Maria é? O que você está fazendo aqui na terapia? Ah, isso eu já sei, isso eu já entendi. Ah, então por que está vivendo na escassez? Não, isso eu já sei, isso eu já entendi. Ah, então por que continua com ansiedade, com depressão? Porque não está sofrendo. É somente a partir desse não sei, não sei a verdade inteira, toda, universal, que a gente se desenvolve para saber. Se eu já, isso eu já sei, isso eu já entendo, já sou assim, eu não mudo, porque a gente se desenvolve. Qual vai ser a motivação para se desenvolver? Não tem. Então é sempre importante a gente ter essa mentalidade, esse entendimento de, no momento, é assim que eu estou entendendo. No momento, é assim que eu estou enxergando. No momento, é assim que isso faz me sentir. No momento, é assim que eu estou interpretando. Isso abre espaço para o amadurecimento. Colocar certeza nas coisas só em fatos. Está chovendo. A Aline está de camisa azul. Mariana está jogada no sofá. Renata olhou para mim e olhou para o lado. Rafaela tem uma tatuagem no esquerdo. Isso são verdades factuais. É o que está acontecendo. A Rafaela tem uma tatuagem aqui. E as verdades factuais mudam também. A Rafaela pode um dia decidir não ter mais tatuagem e remover a tatuagem. A Renata pode pintar o cabelo de louro. A Iana pode decidir raspar a cabeça. As verdades factuais mudam. Na época de Buda, chegava o comboio dos mendigos e a galera fazia festa. Isso é uma verdade factual. Hoje em dia, chega um comboio de milhares de mendigos numa cidade, é capaz de sair torcer todo mundo preso. Certezas, verdades, no sentido de fatos, somente para coisas factuais. E mesmo assim, pessoal, a gente precisa ter muito cuidado na hora de. Porque em certas ocasiões, a linha tênue entre fatos e opiniões é bem tênue mesmo. E como que eu sei que eu cruzei a linha do fato e entrei numa opinião? Quando você começa a falar sobre você no fato. Por exemplo, está chovendo. Está chovendo é o fato. Eu estou sentindo a chuva fria. Você já está falando sobre o fato. Sempre quando você for falar de você diante de um fato, isso é uma opinião. Está chovendo. Você precisa falar de você para falar do fato? Não, você precisa falar de você. Mas quando sempre existe um ego falando sobre si, sobre um fato, isso é uma opinião. Não importa se seja a opinião mais leve, mas é uma opinião. E isso vai mudar. Hoje vocês saem na rua, sei lá, conhecem alguém. Aí essa pessoa, sei lá, tá meio emburrada. Tu fala, nossa, cara chato. Nossa, pessoa chata, não sei o quê. Aí amanhã tu encontra a pessoa no elevador, a pessoa tá sorrindo, te dá bom dia. Nossa, essa pessoa é legal.
no dia para o outro já mudou a opinião. E é importante que seja assim. Se opiniões diante de fatos diferentes não mudam, é sinal de que esse ego está extremamente ou traumatizado ou imaturo. E sabe qual é o mais legal disso tudo? É que a gente para de julgar as pessoas. E a gente para de julgar as pessoas e a gente começa a interpretar fatos. Se olha para uma pessoa e ela está emburrada, você para de julgar a pessoa de chata. Você começa a interpretar o fato. Essa pessoa está com a cara emburrada. Ela não é chata, ela não é ruim, ela não é má. Qual é o fato? Ela está com uma cara emburrada. Só. Isso, entender a diferença entre fato, opinião e julgamento é o que faz a gente ter compaixão pelas pessoas. Porque como que você não vai ter compaixão por uma pessoa que muda, que pode mudar, que tem a capacidade de mudar? Você para de julgar a pessoa, você para de fixar a pessoa num adjetivo e você começa a interpretar um fato. A pessoa falou um palavrão para você. Qual é o fato? Essa pessoa falou um palavrão para mim. O que ela quis dizer com isso? Esse palavrão que a pessoa me falou me deixou irritado. Eu senti irritação, fiquei muito irritado. Eu, nesse momento, não tenho condições de falar com essa pessoa, vou me afastar dela. Por quê? Porque ela me xingou, nem me conhece. Eu, nesse momento, não quero lidar com isso. Ou seja, isso é importante, pessoal. Isso protege a gente. Tem muitas pessoas que me mandam mensagem, Henrique, como que eu faço para lidar com uma pessoa? Isso é um caso, são casos reais, tá? Henrique, como que eu faço para lidar com uma pessoa narcisista que me xinga, que me bate todo dia? Aí eu respondo, mas para que tu quer lidar com essa pessoa? Para que lidar com essa pessoa? Por que você quer lidar com ela? Se a pessoa te bate, te xinga, te agride todo dia, o que você quer lidar com isso? Essa pessoa está com dificuldade de interpretar um fato. Ela está com dificuldade de criar uma opinião consciente. Isso que está me acontecendo está me fazendo mal. E por que eu estou aqui? Isso é um elaborar de uma opinião. O que eu estou fazendo aqui? Isso é importantíssimo para a autonomia, pessoal. Como é que a gente vive de maneira autônoma no tridimensionalidade se a gente não consegue interpretar fatos de maneira consciente, de maneira, de maneira saudável? Isso é importante para a gente criar uma opinião relevante dos fatos. Isso é o que faz a gente sair desses tipos de relações. Vocês querem um exemplo muito interessante? Uma vez conversando com uma pessoa, essa pessoa, ela era uma moça e ela vivia de enfermeira de homem. Ela, ela, ela namorava homens quebrados com a intenção de curar eles. Ela tinha aquela síndrome da pessoa salvadora, sabe, quer salvar, quer curar, quer e tal, isso aqui. E ela se relacionava muito com homens quebrados. Porque imagina, vai se relacionar com um homem bom da cabeça, porque não tem como salvar, né? O cara já tá bom, tá tranquilo. Então ela se relacionava com homens quebrados. E qual era a interpretação do fato dela? Muito simples. Ela teve um pai que ela não conseguiu salvar. Então ela interpretava relação como preciso salvar meu pai. A opinião dela ficou fixa na infância. Preciso salvar meu pai.
o ego dela não saiu daí. E não viveu outras experiências para ela criar outras interpretações. E aí, na terapia, eu fui conversando com ela, a gente foi, né, elaborando as coisas e tudo mais. E assim, ela estava com muita dificuldade de sair disso. Ela já tinha entendido, já tinha compreendido muita coisa, mas ela estava com dificuldade. Aí eu falei para ela assim: por que você não faz psicologia? Ela, por quê? Eu falei assim: porque você pode continuar cuidando de homens doentes, mas você não precisa namorar com eles. Aí ela, faz sentido. Mesmo fato, interpretado de uma maneira diferente. Ela foi cuidar do trauma dela, ela precisava ter a experiência de cuidar de alguém. De tipo assim, eu curei esse homem, eu salvei esse homem. Ela precisava dessa experiência. Só que eu falei para ela, tudo bem, beleza, você não precisa namorar, precisa ter relacionamento íntimo. Faz faculdade de psicologia. Então, vai fazer medicina. Vai fazer alguma área da saúde que você possa salvar pessoas, curar pessoas. E ela entendeu. Né? Faz sentido. Isso é uma mudança de interpretação de um fato. O fato não mudou. O fato qual é? Ela quer salvar o pai. Ela que generalizou e ela precisa salvar alguém. Ela não consegue viver internamente com a angústia de querer salvar alguém. Só que ela estava se prejudicando, buscando isso em relações íntimas, com homens quebrados. E cada relação que passava, parecia que ela escolhia um homem bar quebrado ainda. Tipo assim, o negócio estava ficando sério para ela. O negócio estava ficando complicado para ela. E, pessoal, relações íntimas não é para salvar ninguém, não. Se você tem essa síndrome de salvadora, faça psicologia. Vai fazer, sei lá, vai virar médico numa casa espírita. Sei lá, não sei, vai virar médico em casa de umbanda, vai ser espírita, vai fazer trabalho voluntário, caridade, qualquer coisa. Nesse caso dessa menina, ela tinha uma angústia, ela precisava salvar alguém. E tipo assim, tudo bem, ok. O desejo era tão forte que ela precisava vivenciar essa experiência. Ok. Não consegue soltar, não tem maturidade espiritual para soltar o desejo, tá ótimo, tá ok. Mas interpreta o fato de uma maneira que seja mais saudável para você. Faz psicologia. Salva um homem, salva quem vocês quiserem. Salva uma, duas, salva 10, cura, sei lá, 50 mil pessoas. E isso, às vezes, pode servir de motivação para ela durante a própria faculdade. Já conheci pessoas assim, que foram fazer uma determinada faculdade, por conta desses traumas. E a pessoa acabou que se tornou uma pessoa que descobriu uma parada super nova na área dela. E revolucionou a parada. E isso é uma ressignificação de um sofrimento. Nem todo mundo, pessoal, tem maturidade espiritual para soltar algo, um desejo, sem ter vivenciado. E tudo bem, é a experiência daquela pessoa. Nem todo mundo tem maturidade espiritual de soltar a experiência de querer ser milionário, ser rico e tal, etc. Tá errado? Não, cara, é a experiência da pessoa, deixa a pessoa vivenciar. Só que faz isso, interpreta esse fato de uma maneira que seja saudável para você. Faz isso, vive essa experiência, busca essa experiência de uma maneira que seja saudável, pelo menos. Que você não vá ser desonesto, que você não vá prejudicar ninguém, e vai viver essa sua experiência, cara. Foi o que eu falei para ela, vai viver essa sua experiência. Mas viva de uma maneira que seja saudável. Não busque, não projete esse desejo em relações íntimas, com o namorado, com o casamento. Projete isso como uma coisa. Viva essa experiência de uma maneira que seja mais saudável. Vai fazer psicologia, pô. Vai entender a mente do homem, e aí você pode ajudar os homens a se curarem. E ela ficou tipo, Henrique, eu nunca tinha pensado nisso antes. E o que aconteceu? Ela parou de namorar caras quebrados. Às vezes, um simples clique.
Uma simples mudada de interpretação de um fato ajuda uma pessoa. E às vezes a gente quer porque a gente quer que a pessoa amadureça espiritualmente. Não, porque você precisa soltar, porque você precisa conhecer Jesus, porque você precisa trabalhar naquela desfeita, você precisa, sei lá, raspar a cabeça, porque você precisa isso, porque só assim que você vai. Não, às vezes não. Muitas vezes, para aliviar uma angústia de uma pessoa, um sofrimento de uma pessoa, é só reavaliar uma interpretação de um fato, uma opinião daquela pessoa. Algo aconteceu na sua vida, uma situação, um fato. Você interpretou o fato dessa maneira. Sou uma pessoa solitária. Solidão é a única coisa que serve para mim. Ou eu estou ganhando alguma coisa com essa solidão. E você continua presa nessa mesma interpretação. O que pode te ajudar, com certeza vai te ajudar, é você buscar a origem dessa interpretação. O que aconteceu que fez você interpretar uma situação dessa maneira? Isso ajuda. Só ajuda. É necessário? Não é necessário. Você pode começar a mudar esse raciocínio a partir de hoje, se você quiser. Pode começar a mudar esse sentimento a partir de hoje. Porque o sentimento é de solidão. Sentimentos são fixos ou os sentimentos mudam? Sentimentos mudam, certo? São transitórios também. Então, você pode começar a escolher novos sentimentos. É difícil? É fácil? Vai depender do quanto que você está identificada com esse sentimento. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Sobre o quanto que, às vezes, a gente se identifica com histórias tristes e a gente fica preso naquela história. Por exemplo, no caso dessa pessoa, ela criou um senso de... Ela se via muito como uma pessoa incapaz. E ela se via tanto como uma pessoa incapaz que ela não conseguia nem se elogiar. Se elogiar para ela era uma coisa assim... Ela soava frio, sabe? E ela é uma excelente profissional, só que a profissão dela não ia para frente. Um dos motivos, inclusive, dela ter começado a fazer terapia, porque ela queria se entender, ela queria entender porque ela não prospera. Todo mundo ao redor dela prospera, ela ajuda todo mundo, mas ela não consegue prosperar de jeito nenhum. E aí, eu conversando com ela ao longo do tempo de terapia, eu fui percebendo quão mal ela falava dela mesma. Ela sempre se colocava para baixo e ela não se elogiava em nenhum momento e ela não conseguia reconhecer as coisas boas que ela carrega. E eu fui provocando, eu fui fazendo perguntas e ela fugia de tudo que é jeito. E aí, hoje, na terapia, ela chegou para mim e falou assim: Henrique, hoje aconteceu uma coisa que me deixou tão feliz. Ela começou a chorar. Ela falou assim: Henrique, eu estava na academia porque ela pedala. Ela pedala bicicleta, né? Só que ela não é profissional, nada disso, sabe? Ela gosta de pedalar. E aí ela estava pedalando na academia e um rapaz, ela já deve ter, sei lá, uns 40 e poucos anos, 50 anos, e um rapaz chegou para ela e falou assim: Nossa, você está pedalando forte, né? A sua intensidade de pedalar é muito boa. Você é atleta? E aí ela respondeu para ele: Sou atleta, sou amadora. E ela falou isso de maneira espontânea para ele. Tipo assim, você é atleta? Ela, sou atleta amadora. E aí depois é que ela foi se tocar de que ela se elogiou, de que ela reconheceu a potência dela de atleta amadora. E ela chegou na terapia e começou a chorar. Ela falou: Henrique, eu estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo ótima. E eu perguntei para ela: como que você se sente ao se sentir ótima? Aí ela: estou me sentindo muito bem em me sentir bem. E aí eu aproveitei a abertura do processo terapêutico, dei uma ajudada nela para ela dar uma regredida
em certas questões que ela já tinha trazido, e eu falei para ela, você hoje consegue perceber que, porque ela nasceu numa família muito complicada. Ela nasceu numa família assim, bem complicada. E ela tinha uma irmã mais velha do que ela, que detestava ela. Tipo assim, tratava ela muito mal. Tipo, tratava mal no sentido, tipo assim, você não pode ser melhor do que eu, e se você se destacar mal, mais do que eu, pau come. Então ela tinha uma irmã nesse nível, que tolhia ela de uma maneira muito agressiva, muito violenta. Então ela, desde criança, ela não podia demonstrar que ela estava feliz. Porque se ela demonstrasse que ela estava feliz, que ela estava bem, ela se tornava alvo da irmã. Ela não podia mostrar qualquer vitória, porque senão a irmã iria agredir ela. Então, qual foi o mecanismo de sobrevivência que ela criou? Eu preciso estar sempre mal. Eu preciso estar sempre triste. E eu preciso estar sempre reforçando o quão ruim eu sou. Porque só assim a minha irmã me deixa em paz. Ela não escolheu o enfrentamento. Ela escolheu se encolher. Ela poderia ter pegado, sei lá, um pedaço de pau na cabeça da irmã e acabar aquilo ali naquela hora. Ela poderia ter escolhido o confronto e, sei lá, batido de frente com a irmã. Só que, em algum momento, alguma coisa aconteceu que ela decidiu se encolher. Tipo assim, não vale a pena, sabe? Ou ela não tinha apoio da família também nesses momentos. Então, ela criou esse mecanismo de sobrevivência para ela conseguir sobreviver na infância dela. E crescendo. E ela foi levando isso para a adolescência, para a vida adulta. Chegou na vida adulta, 40, 50 anos. E ela não conseguia se elogiar. E ela não conseguia perceber que ela estava presa numa opinião que ela interpretou de fato na infância dela. Então, depois de muito elaborar, olha, já estou com ela na terapia, ó, eu passei um ano já, e tasca de investigação do inconsciente, e conversa muito, e mostra, e fala, e chora, e esperneia, e dá. Um ano depois, cai essa ficha. Depois de tanto reviver, revisar, elaborar, como dizia Freud, né? Repetir, como é que ele falava, né? Recordar, repetir, elaborar, recordar, repetir, elaborar. A gente fica sessões, sessões e sessões falando sobre o mesmo assunto. E isso ela foi elaborando aos poucos. Ela foi trocando aos poucos essa interpretação que ela tinha dos fatos. Existe um fato que aconteceu na sua vida que fez você interpretar o fato dessa maneira. Não sei qual é, Henrique. Tudo bem. Então, de acordo com as experiências e conhecimento e maturidade que eu tenho, eu fiz aquilo que eu tinha naquele momento. Vocês conseguem perceber como isso eu já entendi, isso eu já sei, já fiz de tudo, não tem mais nada. Quando a gente solidifica uma opinião, quão prejudicial é? Você não fez de tudo. Você fez aquilo que te cabia naquele momento, com as experiências que você tinha. Do mesmo jeito que você está interpretando o fato de acordo com as experiências que você tem. Mas não desista. A própria desistência é você solidificar, imutabilizar uma opinião. Porque tem um mundo de coisas que você ainda pode fazer. Mais uma opinião se transformando em um julgamento. Por que que eu sou assim? Você não é assim. Você está interpretando um fato de uma maneira que faz você sentir assim. Existe alguma coisa que aconteceu que fez você interpretar o fato dessa maneira. A gente não sabe o que é. A gente precisa investigar o que é. Tem gente que... Eu tive um caso que aconteceu de um ex-aluno que estudou comigo no colégio, que ele namorou uma menina
E aí a menina terminou com ele. Ele se matou. Porque a namorada terminou com ele. Muitas vezes, as interpretações de fatos podem ser tão fortes, tão intensas, as identificações do ego com ideias pode ser tão forte, muitas vezes isso faz uma pessoa se matar. A minha vida é você. Sem você eu não vivo. Isso é uma interpretação de um fato, que às vezes é tão sólido que a pessoa, às vezes, né, termina, se mata. E se não se mata, entra em depressão. Quem aqui não conhece uma pessoa que depois de ter terminado uma relação entrou em depressão? Eu conheço várias. Olha que coisa. Terminou uma relação e a pessoa tem depressão. Uma interpretação de um fato que se tornou com certeza. Sem você eu não vivo. Isso é uma opinião que se transformou num julgamento. Você é a razão da minha felicidade. Do mesmo jeito que você, eu sou uma pessoa solitária, nada vai mudar na minha vida, eu sou assim, já fiz de tudo, e tudo vai continuar sendo dessa mesma maneira. Isso é uma opinião que você está transformando num julgamento. Isso é o que você está sentindo nesse momento. E quanto mais certeza você coloca nessa opinião, mais você vai vivenciar isso. Agora sim, eu não sei. Agora sim, eu não sei. Como é que você se sente em não saber? Percebe? O seu desespero em não saber, para você é mais confortável ter certeza de que você é uma pessoa solitária, que você vai viver assim no resto da sua vida, do que não sei. Você é uma pessoa que eu não sei. Para você é desesperador não saber. Então, muitas vezes, olha que coisa interessante, você é confortável se julgar como uma pessoa solitária, porque você não consegue conviver com a incerteza. Então você se agarra com a solidão, pelo menos isso aqui eu tenho certeza. Da solidão eu tenho certeza. Eu prefiro ter certeza da solidão do que não ter certeza de nada. Parece que essa solidão está muito ligada com medo. Medo de não ser vista, não ser reconhecida, ser abandonada, rejeitada. Não sei. Mas é claramente você tem um ganho secundário com a solidão. Porque talvez você sinta solidão há tanto tempo que disso você tem certeza. E aí alguém chega e fala, tem certeza? Eu não sei. Mas como é que você se sente não sabendo? Desesperador. Volta aqui, solidão. Solidão. Ufa, aqui eu posso descansar. E talvez, em algum momento da sua vida, a solidão fosse a única coisa que você pudesse se agarrar para a sua sobrevivência psíquica. Tem pessoas que se agarram na raiva, por exemplo. Tem pessoas que se agarram tanto na raiva, se não fosse pela raiva, teria colapsado psiquicamente. Por incrível que pareça, a raiva manteve essa pessoa sã. Você é solitária mesmo? Não sei. Foi traumática mesmo a separação? Não sei. Eu sou mesmo uma boa mãe? Não sei. Entende? Começa a questionar as suas certezas, as suas opiniões. Começa a quebrar tanto as boas quanto as ruins. Não estou falando que você é uma má mãe, não. Eu estou te incentivando a refletir sobre as certezas que você colocou sobre as suas opiniões. Começa a questionar. É doído? Nossa, é doído demais. É desagregador demais. Talvez a solidão e a tristeza foi o que manteve você vivo até hoje. E agora tu vai pegar uma marreta e vai quebrar isso? Não, pelo amor de Deus, é quase que pet, né? Não tem hoje em dia mãe de pet? É tipo mãe de tristeza. Não, que isso? Sabe? Não leva meu pet, não, sabe? Tá lá a tristeza, assim, solidão. Sim, tu vai ter que abandonar isso. Só que para a gente chegar na verdade, a gente precisa quebrar aquilo que a gente consolidou como verdade.
Como é que você vai conhecer a verdade maior se você já acha que tudo é verdade? Você acha que você já sabe a verdade? Entendi. Se você tem um próximo passo para dar e você não dá, é porque existe uma certeza sobre uma opinião. Se tem um passo para dar e você não dá, é porque você está presa numa opinião. Ou seja, você fixou uma opinião, você transformou uma opinião na certeza. Pode ser, por exemplo, o próprio medo, pessoal. O medo, ele é aquele medo que trava, né, como a Kelly trouxe aqui, é aquele medo de uma certeza. Porque o medo, ele pode vir por falta de confiança, por uma série de motivos, mas o medo que trava, qual é? Eu tenho certeza que não vai dar certo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa solitária. Eu tenho certeza de que minha vida não vai mudar. Eu tenho certeza que eu já fiz de tudo. E isso é o que trava. É essa certeza. Tem certeza mesmo? É muito complicado essas certezas que a gente carrega sobre opiniões. Certeza, pessoal, a gente só tem sobre fatos. O restante é: estou andando, estou aprendendo, estou caminhando, estou assim, estou interpretando dessa maneira, estou sentindo dessa maneira. Certeza, a gente só tem sobre fatos. Por quê? Porque é o que aconteceu. O fone é branco, o ventilador gira, essas coisas, factuais, objetivas. Fora isso, tudo muda o tempo todo. E é importante que a gente entenda isso. Essa aula é uma aula muito complementar à aula das dinâmicas, das três dinâmicas egóicas, as três dinâmicas do ego. Essa é uma aula complementar. Porque isso que eu estou explicando é uma coisa que o ego faz. Quando ele se identifica com as coisas, se identifica com opiniões e transforma a opinião numa certeza. Por que o ego faz isso? Por N motivos. Eu dei o exemplo da moça que eu atendo, que ela transformou uma opinião de ela ser uma pessoa ruim, errada, etc., numa certeza. Por quê? Porque ela precisava disso para a própria sobrevivência psíquica dela. Naquele momento, interpretar aquele fato daquela maneira pode ser permitido ela sobreviver. Só que agora, depois de velha, isso começou a travar a vida dela. Ela começou a perceber que, cara, assim, dessa maneira não dá mais. Pode me ter servido naquela época, mas hoje não me serve mais. Então, eu preciso mudar isso. E ela foi procurar ajuda, foi procurar fazer terapia e chegou até mim. Os medos que travam, as ansiedades, até mesmo a depressão, é o quê? São uma forma de interpretar um fato que a pessoa se fixa. Não tem como ser diferente, tem que ser dessa maneira. É assim. A vida não pode ser diferente. Eu sou assim, eu também não vou mudar. A vida só pode ser dessa maneira. E etc, etc, etc. E isso vai o quê? Vai engessando a pessoa. E, obviamente, vai causando diversos transtornos psicológicos também. Então, é preciso ter muita coragem. Por isso que coragem, humildade, sinceridade e disciplina. Tem que ter coragem para fazer o que a Renata fez hoje, tem que ter coragem. O exemplo dessa outra moça que eu trouxe, tem que ter coragem também. Um ano de terapia. E tá lá, e tá, e vai, investe dinheiro, investe tempo. Tem que ter coragem. Tem que ter sinceridade no processo, sempre. E tem que ter disciplina também. Sem disciplina, pessoal, nesse planeta aqui, rola não. Nesse planetinho aqui, não rola. Sem disciplina, não rola. É isso, pessoal. Por hoje é só.